diga tristeza e nem dor, não há coração quebrantado. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza. Amém. Muito boa tarde. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Da qual poderei desfrutar. Nesse momento, meu amado ouvinte, eu cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos que estão agora chegando do seu trabalho, você que está aí ao alcance desse alto-falante. Que Deus possa, através da palavra dele, frutificar em seu coração. Quero ler um salmo, maravilhoso salmo de 94. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até o versículo 3. Graças a Deus. Esse versículo do Salmo está referindo à vingança. Mas de quem que pertence a vingança? A palavra de Deus está dizendo que a vingança pertence a Deus, pertence ao Criador. A Bíblia diz que é Deus quem vinga. Ao Senhor pertence a vingança, não pertence a mim e nem a você. Porque a Bíblia diz no versículo 2 que Deus é o juiz da terra. Ele é o juiz da terra. Então nós devemos estar apoiados na justiça de Deus e não na justiça de si mesmo. Nós devemos confiar na justiça de Deus e não encher o coração de juízo, de ódio, de vingança, a qual traz o fel da amargura. Então a Bíblia diz que Deus ele terá o pago, ou seja, a recompensa, ele vai pagar cada um segundo o que merece. Rodeado de grande esplendor. Romanos capítulo de número 14, versículo número 7.
Assim está escrito: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos todos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Meu rebanho amado, cada um de nós fomos criados com um propósito. Jesus falou: nenhum de vós vive para si mesmo. E nós fomos criados para o Senhor. E a Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos, quer vivemos, quer morramos, que seja tudo para a glória do Senhor. Você tem dado a glória ao Senhor na sua vida, na sua atitude, em seus caminhos, no seu testemunho, na sua conduta. O seu viver é para Cristo? Eis a pergunta nessa tarde. O seu viver é para Cristo? Se a resposta é sim, meu amigo, glórias a Deus e graças a Deus pela sua vida. Você está no caminho certo. Continua, fica firme. Aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Mas se a resposta é não, não está firme com Cristo, ainda há a oportunidade, ainda há esperança. Coloca a tua boca no pó, se arrepende e se humilha aos pés de Cristo. Tem que ter humilhação aos pés de Cristo, porque a Bíblia diz que nenhum de nós vive para si, mas tem muitos que querem viver somente para si e não para Deus. Ou melhor dizendo, querem agradar a Deus, mas sem desagradar a si mesmo. Ou seja, Deus me aceita do jeito que eu tiver, aceita minhas condições. Não é bem assim não, meu amigo. Deus não aceita o pecado. Deus não aceita o pecado. A Bíblia diz que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então Deus não vai te aceitar de qualquer forma. Em tudo nós temos que viver para Deus. Se o seu coração for para Deus, o seu coração estará limpo, purificado pelo sangue de Cristo. Logo você não encontra mais amargura, o fel da amargura dentro de si, nem ódio, nem inveja, nem tampouco a malícia. Geração maliciosa, geração adúltera, geração que não ama o próximo, mas quer falar de amor, quer falar que quer ouvir só amor, mas não tem amor para com o seu próximo, seu semelhante. Prega o amor, pregador, mas você nem sequer coloca em prática esse amor. Amar quem te ama, Jesus falou que você não tem galardão nenhum, né? Amar quem anda bonitão, cheiroso, amar aqueles que te amam. Jesus falou que você não tem galardão. Jesus falou: bendito que vos maldizem, perdoai o que vos perseguem. Perdoai os que te perseguem. Falar bem de quem fala mal de você. Amar os que te odeiam. Isso é o amor, meu irmão. Meu irmão, o amor verdadeiro é contramão do amor desse mundo. O amor desse mundo é o seguinte: você faz algo de bom para mim e eu retribuo em volta. Ou seja, você me dá e eu te dou de volta. Você gosta de mim, eu te gosto. Você me odeia, eu te odeio ainda mais. Assim é o amor desse mundo, só ama quem ama. Se não amar, ele odeia.
não é esse amor, esse é o amor fingido. E todos que têm esse tipo de amor em seu coração e falam que ama a Deus, é mentiroso. Sinto muito, é mentiroso. Todo que fala que ama a Deus, mas aborrece o teu irmão, Jesus falou que é mentiroso, pois ele é homicida. Qualquer que aborrece teu irmão é homicida. Aborrecer teu irmão com palavras que não levantam, mas derrubam, palavras que não ajudam, mas atrapalham, palavras que não dá vida, mas traz morte, palavras que não dá esperança, mas tira a esperança. Oh glória, aleluia. Então, ninguém deve viver para ti, mas deve morrer para o mundo e viver para Cristo. Olha, a Bíblia diz que nós temos que morrer para o mundo para viver para Cristo. Porque o mundo que me conhecia, para eles eu estou sepultado. O mundo que me conhecia era na festa, era na cocaína, era na droga, na cachaça. O mundo que me conhecia, para eles eu estou sepultado, porque nasceu a nova criatura. O novo homem que agora não tem mais essa conduta, mas um caráter novo em Cristo Jesus, em toda maneira de viver, porque é isso que Cristo quer de nós. É isso que Cristo quer de você e de mim também. Então a Bíblia fala, no versículo 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Ou seja, se estamos em Cristo, vivemos para Cristo. E se vivemos para Cristo, vivemos. Ora, quem vive em Cristo não vive para o pecado mais, ele não vive mais para si mesmo. Paulo diz, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim. O viver para mim é Cristo. O morrer para mim é lucro ou ganho. Então, nós temos que viver para Cristo. E assim o pecado não domina mais sobre você, porque quem domina é Cristo e não as obras da carne. Então, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. A Bíblia diz que quem vive para o pecado, ele se inclina para as coisas da carne. A Bíblia diz que a inclinação à carne é morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas porém, o dom gratuito de Deus é a vida. Se por um lado a morte ela está seduzindo o homem, a perdição, o pecado, a cada dia mais o coração corrompido, a embriaguez aumentando, o homicídio aumenta, o número de homossexuais e lésbicas multiplica como se fosse algo comum, mas não é, é abominação, ou seja, a cada dia as trevas aumentam sobre a face da terra, porque o homem não vive mais para Cristo, mas vive para si mesmo, vive para agradar o coração, agradar o ego. E a Bíblia diz que nós não vivemos mais para nós mesmos. Jesus falou, olha, se você quiser vir após mim, então nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aí você vai alcançar o quê? O tesouro no céu, né? O tesouro que Jesus prometeu para nós não é na terra, é no céu, né? Então se você quer alcançar maior tesouro, é no céu. O carro que você tem não é um tesouro grande, por Deus é apenas uma lata que a ferrugem vai consumir. Tudo que é na terra a Bíblia diz que é de passar, né? Mas a palavra de Deus ela permanece para sempre, graças a Deus. Então nós temos que viver para Cristo, porque nele está a vida. E se nós morremos sem Cristo, ou seja, vamos para a morte, condenação eterna. Mas essa morte após a partida desta vida, ou seja, descer na sepultura, não é a morte onde aniquila tudo, não é a morte inconsciente, mas é uma morte consciente de toda a eternidade, de todo o sofrimento, com todas as lembranças. Essa morte que a Bíblia diz. A morte na Bíblia é pecado, como diz em Romanos 6:23. A morte na Bíblia é pecado. E quem morre no pecado, a morte que a Bíblia diz é lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, porque a primeira é do corpo. Então o pecado ele tem o poder para lançar primeiro o corpo, a sepultura, e depois vai a alma para o fogo do tormento. Então se você quer viver, viva. Viva, mas viva segundo a vontade de Cristo. Quer viver? Viva à vontade, mas desde que seja segundo a vontade de Cristo. Isso para quem quer ser salvo. Isso para quem tem o desejo de alcançar a salvação. Para quem não acredita em salvação, não acredita em condenação, não acredita em Deus e em diabo.
Calma, a eternidade ela existe, ela é para todos, ela vai chegar para todos, mas o meu dever é te alertar. A minha parte eu faço e é simplesmente te alertar e pregar para você estas palavras. Essas palavras não são minhas, elas já têm um dono, e o dono dessa palavra é Jesus Cristo. Então é por isso que eu prego de graça, porque Jesus falou, de graça recebeste, de graça foi dado. Mas por que de graça? Porque já houve um preço pago. O preço pago não foi ouro, nem prata, nem coisa corruptível, mas foi o precioso sangue de Cristo. Então o sangue de Jesus nos comprou, e o sangue de Jesus hoje nos dá o acesso da salvação de forma gratuita, e essa salvação ela está disponível através da palavra de Deus, né? Como diz Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho. Paulo falou, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, em outras palavras, a salvação está na palavra de Deus, né? Pode ter uma religião que for, mas a salvação não está lá, ela está na palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus. Como diz em João capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era o verbo. O que é verbo? Palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, ou seja, Jesus é a palavra. Olha só, se você seguir a palavra, você está seguindo a Cristo. O que você está seguindo é a palavra, então você está vivendo para Cristo. Ou você está seguindo o seu coração, então você não está vivendo para Cristo, mas antes vivendo na perdição. Meu amado, toma muito cuidado. Enganoso é o coração do homem. Assim disse o profeta Jeremias. Enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nesta vida. Então toma cuidado. Não vai fazer igual a música do Zeca Pagodinho, não. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Deixa a vida me levar, não faz isso não. Tem misericórdia da sua alma. Deixa ser guiado pela palavra de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Não deixa a vida te levar não, que ela te leva para o inferno. Não deixa seu coração te guiar, porque ele te condenará. A Bíblia diz que maior é Deus do que o seu coração. Olha para você ver. Maior é Deus do que o coração, porque o coração é corrupto. A Bíblia diz que do coração procede o bem e o mal. Do coração procede o adultério, procede o matar, o roubar, o prostituir, né? Porque o coração é a entrada da vida e também a saída. Então pelo coração entra a vida e também entra a morte. Então toma cuidado. Coração é enganoso. É mais enganoso que todas as coisas nessa terra. E se você vai viver, então viva para Cristo e seja guiado por Cristo. Porque é diante dele, é diante de Cristo que nós prestaremos conta. É justamente diante do Salvador, Jesus Cristo, a qual nós temos que nos preocupar de estar bem. Porque é diante dele que vamos prestar conta. É diante de Cristo que você vai ter algo a prestar conta. Versículo 9. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então Jesus é Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas como assim, pregador? Deus não é Deus de morto? Deixa eu te explicar. A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos. Só que nesse período desses 3 dias, Jesus desceu ao mais profundo do abismo. Ele esteve em prisões profundas, que a Bíblia diz, entendemos que é o inferno. Ali Jesus pregou para os mortos, desde a primeira geração até aquele exato momento, os mortos ouviram. Então por isso que Jesus também é Senhor dos mortos, porque os mortos também ouviram a pregação de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus desceu ao mais profundo abismo. Era isso que Jesus estava fazendo durante esses 3 dias, enquanto não ressuscitou. Eu não estava lá descansando, vou descansar. Não, estava trabalhando.
pregando a palavra de Deus agora para os mortos. Os vivos rejeitaram. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Primeiramente os judeus, que eram os que Jesus veio para eles, não recebeu. Os mortos, Jesus pregou para eles. Agora não sabemos se recebeu de bom grado ou de mau grado. Sabemos que Jesus fez a parte dele, e por isso ele é Deus dos vivos e dos mortos, ou seja, Senhor dos vivos e dos mortos. Mas tu, porque julgas a teu irmão? Ou tu também porque desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, porque está preocupado com a situação do teu irmão e não está preocupado com a sua, apontando onde está o defeito dele, mas se esquecendo de procurar os seus próprios defeitos e consertar diante de Deus. Ou melhor dizendo, está querendo tirar o cisco do olho do irmão, mas não percebe que a trave maior está no seu próprio olho. Ou seja, um cego querendo guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Então, porque tu julgas a teu irmão, sendo que tanto você e teu irmão, tanto eu e tanto você, nós vamos ser julgados pelo um só Senhor, vamos ser julgados pelo mesmo Senhor Cristo, a qual nós teremos que prestar conta diante dele. Ou seja, nós temos que preocupar em agradar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a nossa preocupação deve ser essa: buscar agradar a Deus em tudo, em todo momento. E é desde o princípio dessa escritura que eu estou lendo, que a Bíblia está dizendo, nós temos que viver para Cristo, ou seja, em tudo, no modo de agir, até o modo de pensar, até o modo de se comportar. A Bíblia diz que em tudo nós temos que fazer, mas fazer não para si. Porque quando você olha no espelho, você olha para agradar a si mesmo. Mas quando você olha para o interior do seu coração, para ver o que você guarda, você vê o que está desagradando a Deus, para você se consertar e se preparar para encontrar com Deus. Então o que olha no espelho, ele está preocupando o que agradar a si mesmo. O que olha para o seu irmão, ele está procurando que o irmão agrade a ele mesmo. Mas o que olha para o seu interior, como Paulo falou, cada um deve examinar a si mesmo. Ele está fazendo isso para agradar a Deus. O que você vê? Aparência exterior? Ok, está ótimo. Até o perfume está exalando por onde passa. Mas agora fazendo um check-up. É fofoqueiro, é mentiroso, é adúltero, é desonesto, é injusto, é bêbado, é beberrão, sem mansidão, sem humildade, mas tem uma aparência maravilhosa, né? Que por fora parece ser o príncipe encantado, a princesa, a rainha da terra, o rei dessa terra, mas por dentro você está podre, né? O pecado ele é essa podridão, né? Igual um sepulcro caiado. O que adianta passar cal por fora do sepulcro? Não deixe de ser um vale de ossos secos, não deixe de ter podridão dentro do sepulcro. Assim Jesus falou que é dentro daqueles que adoram a Deus com aparência exterior. Só que a Bíblia está dizendo aqui também, olha só para você ver, Romanos 14, versículo 17, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Na verdade, o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. E a Bíblia diz também que o reino de Deus não vem com aparência exterior, no livro de Lucas, mas é gozo e paz no Espírito. Então, meu amado, ô meu irmão, não se engana. Cada um tem que examinar a si mesmo. Cada um tem que se avaliar. Olhar para dentro do teu ser do interior, o que você guarda dentro de si, para ver se realmente você está agradando a Deus. Porque como eu falei, quando você olha a aparência por fora, você está preocupado em agradar a si mesmo. Quando você busca agradar a si mesmo, você está preocupado com as coisas exteriores. Só que quando você olha para dentro do teu ser, você está buscando agradar a Deus. E a Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, quer vivamos ou morramos, que seja para agradar a Deus.
para agradar a Cristo, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi comprado, você foi pago, você pertence a Cristo, Ele pagou. Agora, se você quer voltar para a escravidão do pecado, você volta. Jesus nos deu a liberdade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e entre a maldição. O homem pode escolher, só que você já foi comprado, você foi pago pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Então, se nós pertencemos a Cristo, temos que agradar Ele em tudo, na nossa conduta, no falar, no pensar, o agir também, todo o testemunho. Então veja no versículo 10, versículo 11, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Diante de quem? Que você vai ter que prestar conta, e eu também, diante de Deus. Então, diante de quem que nós devemos estar bem? Diante de Deus. Pode trabalhar, pode comer, vestir, ter uma religião, mas se você não tiver com a sua conduta alinhada conforme a vontade de Deus, meu amado, tudo isso aqui é ilusão e em vão. Você percebe que os mortos, é igual a Bíblia diz, não leva nada dessa terra. É igual Deus falou: do pó da terra tu vieste, e pro pó da terra retornará. Então, por que se preocupar mais com este reino terreno e esquecer do reino celestial? Sendo que Jesus falou: olha, não acumuleis para si tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, aonde também os ladrões minam e roubam, mas acumulais para si tesouro no reino dos céus, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e também não podem te roubar. Então Jesus falou bem claro, meu irmão. Mas não tem meia volta não. Mas o dinheiro não faz mal para ninguém. A Bíblia diz que o dinheiro, o amor, o apego, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E aí eu te pergunto, o dinheiro não faz mal para ninguém, né? Então por que filho está matando o pai por causa da herança? Por que esse governo é tão corrupto dessa forma? Por que a polícia, meu amigo, ao invés de cumprir a lei, não cumpre? Por que este mundo está essa bagunça em volta da economia? Aí eu te pergunto também, por que essa tal doença coronavírus se espalhou e ninguém controlou? Porque ela está trazendo a economia, dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno dessa corrupção do dinheiro. Então Jesus falou que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro caminhar conforme a palavra do Senhor. Eu prefiro agradar a Deus. A Bíblia diz: antes melhor agradar a Deus do que aos homens. Antes de cumprir a lei tem que agradar a Deus, ou seja, a lei tem que estar a favor da vontade de Deus. Antes melhor agradar a Deus do que aos homens. Então a Bíblia diz aqui no versículo 7: nenhum de vós vive para si, nenhum de vós morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Ou seja, se morremos em Cristo Jesus, morremos e partimos para Cristo. Mas se nós morremos no pecado, morremos e partimos para a condenação eterna. Então, se você viver para Cristo, meu amigo, seu galardão será com Cristo na eternidade, no céu, na Jerusalém. Mas se você morrer no pecado hoje dessa forma, quem sabe na conduta errada, na prostituição, na cachaça, na bebedice, meu amigo, não espera outra coisa a não ser a condenação eterna. Não espera que sua família vai fazer missa de sétimo dia. Pode fazer, mas não vai resolver nada. Pode acender vela à vontade, pode acender 10 mil velas, pode rezar 10 mil vezes. Se você morreu
sem buscar Cristo. Se você morreu sem Cristo, meu amigo, é inferno na certa, e não tem reencarnação, e não tem purgatório, não existe isso. É dois destinos, são dois senhores, são dois lugares, é céu ou inferno, é vida ou morte. O que você tem escolhido para a tua vida? Se você tem encaminhado e trilhado o seu caminho na perdição, então espero que você vai ter o gozo eterno ao lado de Cristo. Se você caminhou na perdição, o teu caminho é para a perdição, a qual a Bíblia fala que é o próprio inferno. Então, meu amigo, se arrependa hoje. Olha só quantas pessoas tem. A Bíblia diz que são poucos que entram no reino dos céus. Nesse exato momento tem umas 30, 40 pessoas, não sei. A pergunta é: quantos de vocês, e a questão é, será que você está preparado para partir para o Senhor neste exato momento? É uma questão. Será que você está preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus neste exato instante? É, meu irmão, cada um tem que examinar a si mesmo. A vida não é brincadeira, e muito menos a morte. Porque morte, quando se fala de morte, está falando de uma eternidade a qual não se finda. Eternidade. Você sabe o que é eternidade? Não é 1 milhão, não é 2 milhões, não. Sem fim. Já pensou? Uma eternidade num tormento, sendo torturado, sendo queimado, gritando, conscientemente, com toda a lembrança. Já pensou nisso? Então se arrependa hoje, homem. Se arrependa hoje, mulher. Se arrependa, idólatras. Deixa a idolatria. Chega. Futebol pra cá, futebol pra lá. Não ouviu não. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. O Senhor não mandou você prestar culto para santo nenhum. O Senhor não mandou você rezar para morto nenhum, nem orar para Maria, nem para Aparecida. Somente ao Senhor teu Deus. É em nome de Jesus Cristo. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai que está em oculto e em secreto, Ele te ouvirá. Então nós temos que orar ao Pai que está em oculto. Nós temos que orar, não é para morto. Morto não resolve nem a situação dele mesmo. Nós temos que orar para quem está vivo. Você tem como resolver a sua situação. Agora, vai lá, vai falar com os mortos lá no cemitério, vai no espiritismo, vai, invoca os demônios, invoca o inferno, não vai resolver nada. Porque há um só. A Bíblia diz um único só nome, pelo qual nós devemos então buscar, um só, pelo qual vem a salvação. A Bíblia diz que esse nome é o nome de Jesus Cristo. Então o Brasil está afundado no quê? Na idolatria, na feitiçaria, e estão achando que está agradando a Deus. Meu irmão, a feitiçaria hoje está tomando conta até do sistema evangélico, sim, sal grosso, rosa ungida, é isso aqui, são objetos e mais objetos. Meu amado ouvinte, nós não precisamos de nada mais do que a palavra de vida eterna. O Evangelho é vivo e é eficaz. O Evangelho é vivo e eficaz. Se o Evangelho é vivo e eficaz, eu não preciso fazer fogueira santa, eu não preciso dar meu carro, da minha casa. O que Deus quer é obediência. Misericórdia eu quero e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. O Evangelho é vivo, é eficaz. Então não precisamos inventar coisas. Sabe o que fazem com sal grosso no espiritismo? Eles se banham. Esse daí é um ritual maligno, para poder simplesmente os encostos, os demônios, pombagira, entrar e fazer a obra, baixar no corpo, e que por sinal as igrejas evangélicas estão indo no mesmo rumo. Sal grosso, lá no bairro da Vitória tem uma igreja que passa no dia no quarteirão jogando sal grosso na rua. Eu te pergunto, o que é isso? Não é uma feitiçaria? Quando acende a vela rezando pro morto,
pedindo intercessão de morto, não estão fazendo feitiçaria e invocação aos mortos. Então, meu irmão, quer viva ou morra, que sejam para Cristo, que sejam com Cristo, que seja para agradar Cristo, não para agradar a si mesmo, porque para agradar a si mesmo, o diabo já inventou várias datas, vários tipos de feriados nessa terra, várias datas comerciais, o dia dos finados, onde conseguem movimentar o comércio e também fazer um culto aos demônios, um culto aos mortos, onde Jesus mesmo falou, deixa os mortos sepultar os mortos. Olha o que Jesus falou acerca dos mortos: deixa que os mortos, eles sepultem os mortos. Alguém já pregou para você sobre isso? Deixa eu te explicar. Jesus falou que os mortos que estão em condenação, em salvação, vão sair das suas covas e sepultar aquele que acabou de falecer. Não, o morto é você, aquele que está no pecado, quem sabe. Os mortos-vivos, sepultando os mortos que desceram à sepultura. É isso que Jesus falou, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que tem de gente na terra que está caminhando, tem sinais vitais, mas que está morto espiritualmente, meu amigo, nem se conta mais, nem se dá mais para somar. Já passa do limite. O que tem de mortos-vivos passa do limite. Está pregando, está pastoreando, está abrindo igrejas, já passou de dezenas de igrejas que abriu, mas está morto. Por quê? O salário do pecado é a morte. Está em adultério? Está morto. Ah, mas eu sou o pastor, sou o presidente. Meu amigo, a palavra de Deus serve para todos. A Bíblia diz que Deus vai julgar grandes e pequenos, todos comparecerão, desde o pequeno ao maior, desde o maior ao pequeno. Então a palavra de Deus não é só para os menores, serve para todos. O juízo começa por onde? Pela casa de Deus. E vai começar por onde? Pelos maiores. Então, se o maior não cumpre a palavra, então o maior também não pode pregar a palavra. Se está em adultério, logo é um cego guiando outro cego. Se é um mentiroso, logo está guiando outro cego, sendo o mesmo um cego. Então, a Bíblia diz que nós jamais, Efésios 5:11, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. É isso que você está ouvindo, meu amigo? Não é discurso de ódio, não. O único ódio é contra o pecado. O único ódio é contra a mentira do diabo. E as mentiras do diabo, elas são desmentidas. É assim que se desfaz as obras do diabo, desmentindo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas como que Jesus desfez as obras do diabo? Desmentindo. Existia um Deus, mais Deus, tradições, mais tradições. Jesus agora vem ensinando o caminho certo. E as pessoas falam, mas nós temos a deusa Diana, a rainha dos Efésios, a rainha dos céus, a deusa ciclano, fulano. Jesus respeitou, porque Jesus não podia respeitar a vontade do diabo, mas antes ele veio fazer o que? A vontade de Deus. Então, se eu venho para fazer a vontade de Deus, eu tenho que desmentir o diabo, eu tenho que desfazer as obras do diabo. Como? Com a palavra de Deus. Olha só para você ver, Efésios 5, né? Efésios 5, versículo 11, e também vai falar um pouco mais abaixo no versículo de número 12, para você ver como que é desfeito as obras do diabo, né? Foi da mesma forma que Jesus desfez as obras de Satanás. Então Jesus falou assim, o que é o que eles fazem em oculto? Versículo 12, é até dizê-lo é torpe, é até dizer que está errado. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então é isso que você está ouvindo. Acender vela para morto, invocação a demônio, pedir intercessão de Maria Aparecida, é você consultar os mortos, a invocação a demônios, porque a Maria que você ouve hoje através da religião não é a mesma da Bíblia. A rainha do céu, lá de Jeremias, lá do povo antigo, é a mesma que por sinal hoje estão invocando. Então, quando eu prego isso para você, eu estou mostrando a luz das Escrituras, e a luz tudo manifesta, e a luz expõe o que está em trevas, ou seja, o que está em oculto. Luz tudo manifesta. Então, a Bíblia diz que só há um Senhor,
Se eu procurar senhora, não vou achar senhora na Bíblia. Se eu procurar rainha na Bíblia, não vou achar, eu vou achar um rei. A Bíblia diz que existe um rei dos reis, esse é Deus. Senhor dos senhores, esse é Deus. Um só Pai, Deus. Uma mãe, uma rainha, uma senhora. Então, meu amado, não é julgamento. A Bíblia diz que a luz tudo manifesta, e a palavra de Deus é a luz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a tua palavra, ó Deus. A palavra de Deus é luz. E Jesus também é luz. Ele diz: eu sou a luz deste mundo. Jesus é a luz? Tá bom, a Bíblia diz que Jesus é a luz, né? Em João 14, versículo 6, Jesus, ele diz também o caminho. Ele se apresenta como o quê? O caminho. Então, se Jesus é o caminho, sigamos a ele. Se ele é a luz, então temos que caminhar com quem? Com Cristo. Porque a luz tudo manifesta, ou seja, opa, aquilo ali está errado. Vai ver o que é errado e não vai perceber enquanto estiver nas trevas, ou seja, enquanto estiver distante de Cristo. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz. Aleluia. Então olha só. Amém. Olha só. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pelo quê? Pela luz. Tá. O mundo fala, estamos julgando. Quando prega a palavra, é o quê? Ah, está julgando. Está se fazendo de Deus. Não é Deus para julgar. Só que é como a palavra do Senhor está sendo aqui lida. A luz tudo manifesta. Então se eu pregar a palavra de Deus vai manifestar onde está o quê? O erro, onde está o engano. Então Jesus veio para o quê? Desfazer as obras do diabo. Mas como que Jesus desfez as obras do diabo? Jesus desfez as obras do diabo trazendo a luz. Os fariseus estavam na hipocrisia, achavam que era só ter aparência por fora, mas por dentro estavam terríveis. É com Deus. Amém. Então Jesus falou para eles: vocês honram a Deus com seus lábios, mas o coração de vocês está distante de Deus. Então naquele momento a Bíblia diz que todavia, quando Jesus pregava, os fariseus pegavam em pedra para atirar nele. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que os fariseus pegavam em pedras para atirar em Jesus Cristo. Por quê? Porque a luz tudo manifesta. Quem que ouve a verdade, meu amigo, que vai se alegrar? Quem que ouve a verdade, que não vai doer nele quando ele ouvir a verdade? Então quando a luz manifesta, vamos supor, estava fazendo algo escondido, né? Vamos supor, estava fazendo algo escondido no escuro, ou melhor dizendo, no meio do mato. Veio alguém, iluminou ali, ou seja, apareceu, estava fazendo para ninguém ver, né? Mas a luz manifestou, mostrou onde estava o erro. Assim é a palavra de Deus, quando ela é pregada. Por isso que a Bíblia diz: como ouvirão se não tem quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Se eu não fosse enviado por Deus, não teria como eu pregar, porque para eu pregar tive que passar por um processo longo, um testemunho muito grande, a qual Deus fez na minha vida. E não teria como você ouvir se Deus não assim enviasse os seus pregadores, ou enviasse a mim, ou os demais que têm pregado a palavra de Deus. Então, que você possa ficar todavia em submissão a Deus, e que Deus assim venha falar mais e mais do seu coração todos os dias. Saúde, povo de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, preste bem atenção, amados.
na palavra do Senhor Jesus. Em João 12, versículo 23, Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora, aleluia, que o Filho do Homem há de ser glorificado, aleluia. Na verdade, eu digo que o Filho grande teve, caindo na terra, não morreu, ele só, mas se morrer, dá muitos frutos, aleluia. Quem na sua vida perderá, quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardará para a vida eterna, aleluia. Se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver, ali estará também o meu servo, aleluia. Glória a Deus, glória. Se alguém me servir, meu Pai honrará. Amém? Aleluia. Ao versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aleluia. Irmãos, Deus disse, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, está chegando a hora, esses vales são da missão do Senhor na terra, para todo aquele que crê, seja através de Cristo, luz onde há trevas, neste mundo há trevas, neste mundo jazem malignos, aleluia, irmãos, irmãos, Jesus está voltando, aleluia, amém e amém, glória a Deus, obrigado pela oportunidade. Aleluia, glórias a Deus. Pai do Senhor Jesus, mais uma vez, a você que me ouve. Toda honra e glória seja dada ao Eterno, Criador dos céus e da terra. Toda honra e glória seja dada a Cristo Jesus, pelo qual nós devemos dar graças a Deus. É como eu
assim aprendi. A Bíblia diz que são grandes as misericórdias de Deus. Meu irmão, se nossos olhos pudessem ver os livramentos que Deus dá, meu irmão, nós não andávamos de pé não, e andar de joelho, só para agradecer, só de joelho. Se você pudesse ver os feitos de Deus, meu irmão, você caminharia de joelho só para agradecer. O apóstolo Paulo, todavia, ele foi um homem resgatado por Jesus Cristo. Ele escreve a carta aos Coríntios dizendo: eu, Paulo, não como servo, mas como prisioneiro de Cristo. Sabe o que é isso? Um homem grato, um homem muito agradecido pelo que Deus tem feito. Jesus não chamou ninguém para ser escravo. Jesus veio para libertar os cativos do cativeiro. Jesus veio para que o homem tivesse vida e tivesse vida com abundância. Mas no pecado ninguém tem vida. Então Jesus foi e libertou Paulo e disse: Paulo, Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Então este homem, ele nunca tinha visto a luz de Cristo. Só que Cristo, ele veio e raiou a luz, e assim Paulo, ele viu Jesus. Então Paulo agora se declara como um prisioneiro de Cristo, como um escravo de Cristo. Ou seja, ele estava tão grato, demonstrando uma alegria tal, que ele quis ser escravo. Jesus chamou o homem para ser livre. Mas o homem que tem alegria em Deus, ele tem o prazer em tudo que ele faz para Deus com alegria. Muito pelo contrário do que o mundo pensa. O mundo pensa que tudo é obrigado. O mundo, quando se relaciona a Deus, quando eu falar de Deus, acha que tudo é difícil, acha que tudo é obrigatório. Ah, eu não vou fazer isso porque para servir a Deus tem que ser assim. Ou seja, meu amigo, a palavra de Deus diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus, por amor, por amor a Cristo. Então, enquanto você tiver esse pensamento: ah, é difícil, ah, eu vou para Cristo porque o mundo é melhor, ah, as coisas de Deus é chato, é difícil, é impossível. Enquanto o homem pensar assim, meu irmão, ele nunca vai estar sujeito a Cristo, e sempre sendo escravo do diabo. Porque o homem, quando ele se embriaga, ele está sendo escravo do diabo. O homem e a mulher, quando ele se embriaga, ele se entrega o seu corpo à prostituição, está sendo escravo de Satanás. Quando você está vivendo uma vida de idolatria, você é escravo do diabo. Assim também como aqueles que fizeram aquela babaquice naquele desfile, daquele carnaval, fizeram aquilo também sendo escravo do diabo. Aqueles Exu que se manifestaram lá eram os próprios demônios, zombando da cara de muitos, estão defendendo como se fosse algo santo, sendo que Exu é próprio demônio, é o próprio capeta incorporado. E as pessoas aplaudiram, as pessoas se alegraram. Por quê? Porque o diabo, meu irmão, ele já está tentando simplesmente fazer esse mundo aceitar ele de uma forma tal, como se tudo fosse natural. E o mundo defende, o mundo apoia, sabe por quê? Porque este mundo jaz no maligno. Mas só que a Bíblia diz que Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então o diabo, ele cegou o entendimento, ele cegou o entendimento de muitos dos incrédulos, para que não resplandeça mais a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Então, olha só o que diz também em Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas antes resta uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele estava falando através de Paulo, Hebreus 10, versículo 26, porque se uma vez conhecendo a verdade, sabendo que é certo,
ouvindo acerca da palavra de Deus, e agora permanecendo no erro, ou seja, num caminho oposto, agora não adianta mais sacrifício nenhum para aqueles que assim caminham, não resta mais nada. Mas antes eles estão aguardando a expectação horrível do juízo, do ardor, do fogo que há de devorar. Olha só para você ver, isso é para aqueles que não se arrependem, para aqueles que conheceram a verdade, mas preferem permanecer no erro, na mentira, para aqueles que conheceram a luz de Cristo, mas preferem permanecer nas trevas, nas orgias, nas bebedices, nas suas farras, na perdição. Então a Bíblia diz que para esses está reservado uma expectação de um terrível juízo e um ardor de fogo, ou seja, o tormento. Esse ardor de fogo que a Bíblia diz é o tormento, é o inferno, é a condenação, a qual Jesus falou, aonde o fogo nunca apaga, aonde o bicho nunca morre. Então, se tem uma coisa que Deus todavia abomina, é o afastar-se, né? O afastar-se, distanciar dos caminhos dele, quando nós aprendemos, é uma coisa que Deus abomina. Só que, porém, a Bíblia nos mostra que pelo sangue de Cristo nós alcançamos o perdão dos pecados, e assim Jesus ele lança no mar do esquecimento, ou seja, mais uma chance. Quando o homem se arrepende, ele ganha mais uma chance. Mas o que é se arrepender? É só confessar? Não, a Bíblia diz que tem que confessar e deixar também. Aí só falar, eu me arrependo? Não, tem que deixar também. Tem que deixar o erro também. Não é só confessar da boca para fora, porque da boca para fora muitos falam também que ama Deus, porque da boca para fora muitos falam que tem Deus no coração, mas está mentindo, está enganando a si mesmo, porque da boca para fora está cheio de pessoas dentro de um templo que adora a Deus, mas na sua conduta desonra a Deus, porque da boca para fora até o ímpio, um cachaceiro, um gay, uma lésbica, uma pessoa terrível vai falar que tem Deus no coração. Outrora, meu amado ouvinte, outrora, em outros tempos, também caminhava eu na perdição, mas eu tinha a plena certeza que Deus não estava comigo, muito pelo contrário, eu temia descer a sepultura sem Deus, porque eu sabia qual era o meu destino, e eu não ousava enganar a mim mesmo, ao meu próprio coração. Aí que está o erro, o ser humano tentar se iludir, ai Deus é só amor, ai Deus não condena ninguém não, Deus é só amor, vai crendo assim dessa forma. Esse Jesus paz e amor não é o Jesus da Bíblia, é o personagem que criaram. Toma cuidado. O Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho, das Escrituras, a Bíblia diz que ele vai vir com vingança, tomando vingança. Ou seja, a Bíblia também vai falar em Apocalipse 20 que ele virá como juiz. Aí eu te pergunto, para julgar é com amor ou com justiça? Para julgar é com misericórdia ou com retidão? Porque a Bíblia diz que justiça e juízo é o amor de Deus. Ou seja, se eu merecer o inferno, é o inferno a qual Jesus vai me destinar. Ou seja, não vai ser com amor que Deus vai julgar, porque a Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Deus não é injusto. Aquele que não se arrepender, ele vai receber a consequência do seu erro. Então a Bíblia fala assim também, que para esses que quer permanência na perdição, para esses só resta a expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar também os seus adversários. Olha só o versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus, ele é vivo. O Deus que você apalpa, ele é morto. Porque quando você pega uma imagem de escultura, você fala que não é um Deus, é um santo. Só que a condição que esse santo é colocada, ele é endeusado.
ele está tomando a glória de Deus, ele está ficando no lugar a qual Deus nunca colocou, porque o lugar a qual Deus colocou as imagens de escultura foi debaixo de um martelo. Quando Deus resgatou o povo do Egito, mandou quebrar as imagens de escultura. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e também não se prostrará diante delas, pois eu sou o Senhor, o teu Deus. Esse é o primeiro mandamento, ter só um Deus. Se você tiver uma imagem de escultura, infelizmente, meu amado, você está vivendo em maldição. Sai dessa maldição enquanto há tempo. Se arrepende, se dobra somente diante do Deus vivo. Se dobra somente diante daquele Deus Criador dos céus, a qual você vai ter que prestar conta, e eu também vou ter que prestar conta. Não se dobra diante da Maria, não, porque ela nunca recebeu essa glória. Não se dobra diante de Aparecida, não, porque ela nunca existiu. Ela é apenas uma história de pescador, é apenas um conto de fábulas. Toma cuidado, os espíritos enganadores, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela mentira de homens é que muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios como esta. É por isso que hoje muitos estão na perdição, porque homens mentirosos, pessoas que hoje se intitulam padre, estão guiando pessoas, mas infelizmente estão cegos. O cego não pode caminhar outro cego, porque ambos cairão no mesmo buraco. E é como eu falei, como o próprio salmista escreve: a luz é a palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. Então onde que tem que estar firmada a fé? Hebreus 11, em Cristo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas que fé que é essa? A fé, como diz as Escrituras, Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva. Então nós temos que crer como diz as Escrituras. Não vale crer conforme uma religião. A fé certa é como diz a Bíblia. É como diz a religião evangélica? Não. Deus mandou fazer campanha de dinheiro, Deus mandou fazer voto, passar envelope para cá, acaba uma campanha, é outra, é envelope para cá, é envelope para lá. Não, Deus mandou crer dessa forma. Eu não vi Jesus entregando envelope, eu não vi Jesus mandando fazer voto de dinheiro, eu não vi Jesus pedindo ninguém para dar nada. Eu nunca vi Jesus pedindo ninguém para dar nada. Nunca vi. Na Bíblia Sagrada não. Infelizmente, meu amado, nem todos estão crendo como diz a Bíblia, como diz as Escrituras, mas antes estão crendo numa mentira. Estão caminhando na perdição, estão achando que estão caminhando para a salvação. Estão seguindo um Deus, mas não o verdadeiro Deus, que é o Deus vivo, como a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você cair na mão do Deus morto, os deuses de barro, não vai acontecer nada. Mas terrível coisa, cair na mão do Deus vivo, nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados. O que aconteceu nos tempos passados? Noé anunciou a destruição da terra, ninguém deu ouvido. O que aconteceu? Pereceram. Então a Bíblia diz: lembra dos tempos passados. Os anjos desceram em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Quiseram ter relações com os anjos. A depravação muito grande naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Deus enviou os anjos ali para salvar aquelas almas que ainda podiam ser salvas. Se salvaram 3 em Sodoma e Gomorra, se salvaram 8 nos tempos de Noé. E Jesus fala em Mateus 24: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será a geração vindoura da vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias de Noé estavam comendo, estavam bebendo. O que significa isso? Não estavam nem aí, estavam casando, estavam se descasando, ou seja, não estavam acreditando que Deus destruiria a terra. Igual muitos hoje: Deus é só amor,
Vai crendo dessa forma, meu irmão. Cada um tem a escolha de crer no que quiser. Só que a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Meu irmão, nunca apoia o erro. Entrou dentro da igreja evangélica, tenha primeiro uma coisa: você tem que conhecer a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, infelizmente você vai se tornar mais uma presa. Uma presa, porque uma presa, ela vai fazer aquilo que aquele que assim o alcançou faça aquilo que ele quer, ou seja, você vai fazer o que os homens querem e não o que Deus quer. Então, uma coisa que eu te aconselho, e Jesus antes de mim aconselhou: examinai as escrituras sagradas. Então, antes de crer em uma campanha, antes de crer numa imagem de escultura, antes de crer que você vai ser condenado por não dar o dízimo, busca saber o que a Bíblia diz a respeito disso, porque Jesus não manda ninguém dar dízimo. Jesus não falou que ninguém vai ser condenado por não dar dízimo. Ou seja, você tem que seguir Jesus. Mas Abraão deu dízimo. E aí, quem você segue? Abraão ou Jesus? Quem é maior? Jesus ou Abraão? Quem é maior, a lei ou a graça? O que nós temos que cumprir, a lei ou a graça? Quem cumpriu a lei? Jesus. Então tudo está em Jesus. Então, se nós temos que seguir a palavra, nós temos que seguir a palavra a partir da pessoa de Jesus. E foi o que Jesus falou: eu sou o caminho. Então nós temos que seguir a Ele. O que Jesus fez? Estava no pé da imagem de escultura? Não estava. Estava recolhendo os dízimos, falando: o gafanhoto, ou melhor dizendo, o devorador, vai devorar você, vai devorar a sua casa, você vai ser maldito. Não, Jesus não estava fazendo isso, não. Jesus não estava amedrontando ninguém com mentira nenhuma, não. Porque o gafanhoto que estava lá em Israel, na verdade, a qual Deus fala em Malaquias, era o que devorava as lavouras, as plantações. O gafanhoto era o devorador, o pulgão, os insetos eram o devorador. Transformaram ele em diabo hoje. O diabo hoje é o devorador. Se não dá o dízimo, é por isso a vida é maldita. Então, como é que fica aqueles que deram o dízimo a vida inteira e a vida continua sendo a mesma? Meu irmão, Deus não é barganhador, negociador, não. Para tudo dar certo na sua vida, você tem que dar ouvidos à palavra dele e seguir, ou seja, obedecer em tudo. Foi o que Jesus falou: faça tudo quanto Deus mandou e tudo irá bem na tua vida. Ou seja, segue a instrução bíblica de Jesus Cristo para frente, tudo vai dar certo na sua vida. Enquanto você estiver tentando viver uma lei, você vai sempre se decepcionar, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Jesus cumpriu porque ninguém conseguia cumprir. Agora a Bíblia diz: se você quer viver a lei, se você tropeçar em um só mandamento da lei, você se torna maldito e se torna também réu do juízo. Ou seja, quer pegar da lei o dízimo? Então vai viver o sábado também. O adúltero também vai ter que ser apedrejado até a morte. O gay e as lésbicas também vai ter que ser apedrejado até a morte. Isso não pela graça de Cristo, mas a lei abraâmica. Então, meu amado, não pode se remendar tecido novo com remendo velho. Ou seja, você não pode caminhar com Cristo, mas tentando aplicar as coisas velhas a qual Jesus mesmo já aboliu e cumpriu. Ou seja, tentando remendar uma roupa nova com um tecido velho não dá certo. Tentando viver a aliança de Cristo, mas pegando um pedacinho da lei, pegando isso e aquilo, é um dízimo, é um sábado, sendo que Jesus falou, meu amigo, que é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que Jesus falou é que nós temos que perseverar, porque desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e os que muito se esforçam se apoderam dele. Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É esse que vai ser salvo. Não é por lei, não é por obras, mas é por graça. É a graça de Cristo. Então olha só: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições, em parte fostes feitos espetáculos, com vitupérios, tribulações, em parte fostes participantes com os que foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens,
sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Aleluia, glória a Deus. Então nós, como a palavra de Deus diz, as espoliações do céu, ou seja, aquilo que Deus reservou no céu, são melhor do que as coisas presentes. A Bíblia diz que este século presente não se compara com o século vindouro, ou seja, com as coisas que Deus preparou. A Bíblia diz que olho nenhum nunca viu e ouvido nenhum nunca ouviu as coisas que Deus preparou e nunca subiu ao coração do homem. As coisas que Deus preparou nunca subiu ao coração do homem. Por mais que você tente imaginar como é o céu, a Nova Jerusalém, meu amigo, por mais bonito que seja sua imaginação, você nunca vai conseguir imaginar da forma a qual Deus preparou, porque é melhor. Para você ver que a capacidade humana não consegue produzir o que Deus preparou de tão grande e maravilhoso as coisas que Deus preparou. Então, se existe o inferno, não se esqueça, também existe o céu. Se existe a condenação, não se esqueça, também tem a salvação. Se existe esse mundo, não se esqueça que também tem o reino de Deus. Não se esqueça. Então faz a tua escolha mediante a isto. Mediante a isto. Tendo o compromisso com Cristo, assim seja você até o final, até os últimos dias, assim seja. Que a graça do Senhor Jesus seja convosco, a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, que Deus multiplica na sua vida a graça, o conhecimento, a sabedoria, e você possa alcançar a salvação. Eu oro agora por todos que estão neste ônibus, neste terminal, por todos que por aqui passaram, oro por cada um. Senhor meu Deus, que o Senhor possa, Deus, todavia, colocar os frutos da Tua palavra nos corações, e que a graça do Senhor seja derramada e o conhecimento possa estar dentro do coração e o entendimento possa ser aberto para enxergar a luz do Evangelho, e que toda a Tua palavra, cuja qual foi pregada, segundo o Teu querer e não segundo o meu querer, ela possa ser proveitosa para aquilo qual o Senhor enviou, pois como a Tua palavra mesmo diz, que a Tua palavra não voltará vazia, mas antes dará os seus frutos, trazendo os seus molhos, segundo o propósito a qual o Senhor enviou. Que assim a graça do Senhor Jesus seja na sua vida, e toda a honra e glória seja dada a Deus, a vontade do Senhor Jesus seja feita na tua vida, tanto nos céus como também na terra. Amém. Só que não vai dar para filmar porque esse celular não tem muita memória, tá bom? Mas Deus abençoe a todos aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E agradeço os irmãos aí que têm orado, os irmãos que têm acompanhado, compartilhado a mensagem. Fiquem todos na paz. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Graças a Deus, voltando aqui, sempre tem uma pessoa que dá ouvido, geralmente em algum lugar quando eu vou, e geralmente sempre são as crianças. Como os irmãos viram numa praça que eu preguei domingo, tinha uma criança sentada no chão ouvindo, foi um bom tempo ouvindo, boa parte da pregação. E agora eu estava pregando, tinha uma menina bem aqui, ó, nessa esquina aqui, ó, parada em bicicleta, olhando. Ela ficou ali por um bom tempo, se eu não me engano, meia hora, 20 minutos. Ficou ouvindo, eu terminei de pregar, foi embora. Glória a Deus pela vida dessa menina. Ora pelas almas sempre, meus irmãos, para que toda a palavra que for pregada ela seja bem proveitosa e possa dar os seus frutos, tá bom? Nosso trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor frutifica e multiplica os frutos da palavra dele. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.